o nascimento da biopolítica. O nascimento da biopolítica. E o Foucault tem uma coisa que é fantástica. Ele é descendente de uma vertente, vamos dizer assim, do Karl Marx, né? E ele mesmo diz em alguns vídeos que tem dele ainda, ele morre em 1984, e isso é uma coisa que a grande maioria das pessoas fala, mas por que se fala tanto da morte do Foucault? Porque o Foucault morre de AIDS, né? Porque, você imagina, em 1984 não tinha nenhum remédio para AIDS, né? Começa a ter remédio em 86, 87, enfim. E ele vai pôr os problemas dele, né, enquanto prática, né, no último livro dele, que é a História da Sexualidade. Inclusive, são 3 volumes. Eu fazendo a pesquisa, eles acabaram publicando o último volume, o 4º volume, em 2017, só está em francês, não está em língua portuguesa. Eles foram publicar em 2017. E seriam 6 volumes, acabou sendo 4. Mas ele é o filósofo da prática. Ou seja, quando você vai falar da história da loucura, você vai falar do quê? Uma das partes, eu vou até fazer a questão de mostrar, tá? A história da loucura, né? Ou a história de la folie, como os franceses dizem. O que acontece? No final do livro, ele vai dizer como nasce o asilo. Ele vai trazer a psiquiatria clássica, feita por Samuel Duke, que é um inglês, né? E o Philippe Pinel, que é considerado o pai da psiquiatria, né? E vai trazer recortes de textos do Pinel. E aí uma coisa muito interessante que o Foucault faz. Quem é que vai para o manicômio? É aquele que é tido como anormal, desviante. E o que é o desviante? É o homossexual, é a mulher grávida que não tem um pai, né? Ou seja, que engravidou, mas sem casar. Essas são pessoas anormais. Tanto que o tratamento, o Pinel é o primeiro cara a colocar o que a gente chama de argumento ad verecundium, ou seja, ele coloca o médico para começar a tratar efetivamente das doenças psiquiátricas. Então, Foucault fala e mostra com muita razão como nasce o asilo. Um dos livros do Foucault se chama O Nascimento da Clínica. Ele vai se internar numa clínica, num hospício, para saber como funciona. O Igor não está fazendo o crédito com o professor Lindo, eu estou, que é a formação dos fecundadores, obras da América Latina, e uma das coisas que a gente discute nesse crédito é a institucionalização do indígena aqui na América Latina. O Foucault discute a institucionalização do corpo. Ou seja, o Foucault tem um poder saber sobre o corpo. Tanto que quando eu dava aula, o Miguel sabe, eu dei aula durante muito tempo de antropologia, de sociologia, até de filosofia na Universidade de Cruzeiro do Sul. O que acontecia? Eu chegava e falava para os alunos, olha, existe um controle formal e um controle informal. O Foucault é o homem que vai estudar o controle formal da coisa. Ou seja, você vai falar do quê? De escola, de fábrica, de hospício, de prisão. Você vê a inteligência do Foucault, quando ele fala de vigiar e punir o nascimento da prisão, ele está falando sobre o quê? Ele não está querendo estudar dogmática penal. Ele não quer estudar o Código Penal. Ele quer estudar a estrutura carcerária, o sistema, a parte física da coisa. Tanto que ele traz para dentro do livro o panóptico do Jeremy Bentham, que o Jeremy Bentham é um filósofo utilitarista, inglês. Ele traz, e veja, eu até brincava com os alunos na aula de direito penal, se vocês passarem da 5ª à 6ª página do Vigiar e Punir, eu já me dou por feliz. E por que eu me daria por feliz? Porque ele começa descrevendo como era um julgamento e a pena lá por volta do século XV e XVI.
Então, é o julgamento de um parricida, o Demian. Vinícius mutou a sua. Apertou alguma coisa? Não sei o que aconteceu, mas enfim, eu vou retomar de onde eu estava. Ele faz as primeiras páginas do Vigiar e Punir, ele faz o quê? Ele traz um julgamento de um cidadão chamado Demian, na qual ele vai mostrar como é a execução da pena. Veja, ele não está preocupado com a dogmática, ele só está dizendo, ele está trazendo um relato histórico, né? Dizendo o seguinte: o Demian seria executado da seguinte forma: olha, ele vai ser atenazado, ou seja, preso pelos mamilos, pelas batatas das pernas e puxado por 4 cavalos e destroçado por 4 cavalos. Ao cabo, depois de destroçado por 4 cavalos, ele vai ter as vísceras abertas, jogado chumbo e ferro derretido. Para quem é do direito penal hoje, isso é impossível, desculpa. Principalmente depois do iluminismo, né? É impossível. Não tem como fazer isso. Só que ele está mostrando como é que a pena era cumprida. E aí ele vai passar para a instituição prisão. Ou seja, o que mudou pós-Revolução Francesa, após 14 de julho de 1789, né? Com contratualistas falando, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, e por aí vai, né? O que vai acontecer? Como é que o sistema penitenciário francês vai ser remodelado? Né? Eu não sei dizer se isso... Provavelmente as prisões francesas são muito melhores do que as nossas, sem sombra de dúvida, não tenha nem dúvida disso. Né? Mas você pensar em como nasceu a prisão, e aí tem um livrinho que eu gosto bastante, que é são dois penalistas italianos, o Dario Melossi e o Massimo Pavarini, que se chama Cárcere e Fábrica. Eu indico para os alunos. Por quê? Porque eles vão dizer parte do que o Foucault diz. Ou seja, que as pessoas pobres, aquelas indesejáveis, elas eram cuidadas pela igreja. E eu sei que tem padres aqui, inclusive. Um dos meus alunos é um padre. Né? Quem cuidavam era a paróquia. A paróquia cuidava daqueles indesejáveis. Isso na Inglaterra, na França. E o Dario Melossi e o Pavarini vão falar exatamente disso. Ou seja, quando ele não era indesejável o suficiente, a paróquia cuidava. Se ele, e aí o Foucault diz, se ele chegava num ponto de ultrapassar as leis, o Estado cuidava. Veja, o Foucault tem completa razão em dizer o seguinte, e aí ele tem um livro chamado O Nascimento da Biopolítica, né? Que você só constrói a política, e aí isso eu vou voltar lá no Aristóteles, lá no Zoom Politic, ou no Homem Político. E o Foucault retraz isso de uma forma bem modernizada através de instituições totalitárias, né? O que não é o manicômio, o que não é a prisão, o que não é a escola. Porque quando você chega, e o Miguel sabe disso, quando você chega atrasado, principalmente eu falo, a prova começa às 7h30. 7h31 você não entra na sala. O que não é, senão você colocar ordem na casa. Você institucionalizar o aluno. Olha, tem horário para chegar, tem horário para cumprir. Tem trabalho para entregar? Tem. Qual é a data? X. Ah, mas não pode ser a 00:01? Não, é meia-noite. Quantas vezes o Miguel, o Igor, o aluno chega para a gente e pergunta o seguinte: professor, mas o que vai fazer diferença de 1 minuto na sua vida? Eu falo, vai fazer. Na sua vai fazer.
Porque se você não conseguir cumprir um prazo, como é que você vai ser advogado? Né? E o Foucault está falando exatamente disso. Ele está falando do quê? Ele está falando que a gente precisa, obviamente, institucionalizar, mas o Foucault é um crítico também. Ele fala que a escola amansa o aluno. E é verdade. Quantas vezes você não pega um aluno, e eu já tive alunos que o cidadão chegava, às vezes, de camiseta regata para assistir aula. Um aluno de direito. Se ele fosse um aluno de educação física, para mim não teria nenhum problema. Igor, você está dando risada? Mas é assim. Só para comentar, eu tive um que foi chinelo, regata e bermuda. E ao final do curso, esse cidadão estava... O Miguel sabe quem é, eu não vou falar o nome, mas o Miguel sabe quem é. Do que? No quarto ano, chegar de terno e gravata. Eu cheguei e brinquei. Exu? Não, né? Não, aí falou, não, professor, eu arranjei estágio. Falei, então tá bom. Então agora você está entendendo para que serve a escola. Para que serve a faculdade. É isso que o Foucault traz. A institucionalização do corpo. Quando a gente fala institucionalização do corpo, é poder não só mandar no nosso próprio corpo, mas o Estado mandar no nosso corpo. Ele não manda na nossa mente, mas ele manda no nosso corpo. Né? São coisas que você precisa parar e pensar um pouquinho. Né? Em determinado momento, Foucault fala, né, como fazer para se livrar de determinadas amarras. Né? E fala, tem jeitos. E ele foi um cidadão que se livrou de algumas amarras. Então, por exemplo, quando ele fala da sexualidade dele, ele não falava, obviamente, da sexualidade dele. Né? Mas ele, no último livro dele, A História da Sexualidade, ele está falando basicamente sobre o quê? Ele está falando sobre como ser livre, né? E a liberdade é uma coisa importante na obra dele, apesar de ele trabalhar as instituições totais. Ele fala como ser livre tendo amarras, né? Como eu posso fazer alguma coisa? E aí eu falo, vocês são privilegiados porque vocês têm um Código de Processo Civil novinho em folha, e eu tenho que lidar com o negócio todo remendado desde 1940. Tá? Todo dia sai uma santa lei penal nova. Né? A última saiu a coisa de menos de 15 dias. Né? Como se livrar dessas amarras? Ele fala, tem jeito. O louco, e você vai ver, se você for ler a história da loucura, você vê que os loucos não são tão loucos assim. Não é de tomar Rivotril, né? Até porque não tinha, né? Então, o que acontece? Ele fala o seguinte, olha, como é que eu vou me livrar dessas amarras? Eu me livro das amarras a partir do momento em que eu faço aquilo que o Estado me permite que eu faça, dentro dos limites do Estado, ou dentro dos meus próprios limites. Como assim dentro dos meus próprios limites? Sim, quando ele fala da história da sexualidade, dentro de 4 paredes você faz o que você quiser. Né? E ele fala, ali ninguém pode falar o que eu devo ou não devo fazer. A minha mulher faz um crédito, Igor, num programa da USP, que é do ProMUSP. É programa de mudanças sociais, enfim. E lá tem sempre o debate sobre questão, vamos dizer assim, de sexualidade. Né?
Enfim, foi um quebra-pau. Eu falei, meu, mas por que isso? Quer dizer, sabe, tipo, tudo bem, você sabe, nós sabemos hoje que existe realmente um ativismo, tanto judicial quanto social, né, para usar a palavra correta, do LGBT, né? E aí você fala assim, e aí, como é que faz com isso, né? Porque se você fala uma palavra errada, e aí eu costumo falar para os alunos, o politicamente correto venceu, né? Como fazer com isso? E aí o Foucault fala, ele dá a solução. Olha, basta você fazer aquilo que principalmente se chama alteridade. É se colocar no lugar do outro, né? Mas como é que eu vou partir do princípio, numa sociedade hoje, e aí eu estou trazendo os problemas para a sociedade de hoje, altamente polarizada? Como é que você faz isso? Porque tem gente que não aceita, né? Como é que você faz? Não faz. Tanto que a minha mulher ficou lá, meu, um quebra-pau até dizer chega. E ela nem sabia se tinha sido ela que tinha falado a palavra errada ou não. Mas o Foucault diz, olha, a questão é você fazer aquilo que lhe é permitido. Se a gente fosse partir para uma perspectiva mais religiosa, né, é o livre-arbítrio. O Foucault fala, olha, ele não fala com essas palavras, ele não, essa é uma interpretação minha, tá? Seria o livre-arbítrio, religiosamente falando. Mas essa é uma palavra minha, não é dele. Uma interpretação minha. Então você olha, você fala, meu, como fazer? De que forma fazer? E eu costumo dizer para minha esposa, eu falo, olha, hoje determinadas pessoas não conseguiriam fazer o que elas fizeram há 30 anos atrás. Veja, 30 anos. O Foucault analisa coisas de 100 anos atrás. Por isso que ele é tão atual. Porque ele consegue trazer para os tempos de hoje questões que já se debatem há muito tempo, né? E eu costumo dizer que o Foucault talvez seja, na minha perspectiva, na minha ótica, o cara que melhor compreende a sociedade de uma maneira em geral. Por quê? Porque ele compreende o desvalido, e hoje, nos tempos de hoje, de pandemia, é o que mais tem é desvalido. Né? É o louco, né? É a prostituta, né? Enfim, são aqueles que são desviantes. Existe um livrinho do cidadão que não é filósofo, ele é um sociólogo, é um americano, chamado Outsiders, Howard Saul Becker. Se puder, leiam, é da editora Zahar, não estou fazendo propaganda, até porque eu não ganho nada com isso. Mas para quem é da área de direito penal, é fantástico. Lá pelas páginas 20, 21 do livro, ele fala o que é o desviante. E para o Howard Becker, que é um sociólogo, o desviante é aquele cidadão que desvia intencionalmente das regras da sociedade. E aí você fala assim, mas como desvia? Existe um preceito de que o desviante, e aí o Howard Becker traz essa questão, que, por exemplo, ele traz um relato de um cidadão que é um capitão inglês, lá do século 17, 18, até antes, chamado James Cook. E esse cidadão faz uns relatórios de viagem dele, enfim. E quando ele está na Polinésia Francesa, ele mostra que um cidadão foi obrigado a se matar pela tribo que ele se encontrava, porque ele queria casar com a prima. Vocês que são do direito civil, vocês sabem, direito civil, processo civil.
Eu que estudei direito civil lá pelo Código de 1916, pelo Código de 1973, que nunca mais peguei num Código Civil na vida, né? O que acontece? Casamento entre primos? Jamais. Esquece. Mas alunos meus dizem, não, meu pai é casado com a minha mãe e eles são primos. Eu falo, mas espera aí, quando foi isso? Porque pelo Código Civil anterior já não podia. Tinha que fazer até um exame de sangue, se não me engano, não é, ô Miguel? Só balança a cabeça. Eu lembro alguma coisinha, né? Então, você olha e você fala, tá, mas por que o cara foi obrigado a se matar? Porque nesta tribo não se podia. E aí, qual seria a alternativa se eu fosse trabalhar dentro do Foucault nessa perspectiva? Não tem, porque eles moravam numa ilha. A alternativa que ele tinha era se matar. Ele não tinha alternativa, ele não tinha como sair. Era uma ilha no Pacífico. Ou ele se matava, ou ele se matava. Não tinha outra saída. Ou a tribo matava ele. Ponto. Né? Mas o Foucault, que está na França, né, numa região civilizada, por igualité, liberté, fraternité, pós-revolução francesa, ele está falando, não tem como. O Estado não pode interferir em tudo. Apesar de eu ser um totalitário, né, totalitário no sentido de saber qual é o meu limite, né? E aí eu vou trazer um pouco da volta da palestra, né? Quando o Foucault fala de asilo, ele está falando do quê? Ele está falando de medida de segurança. Ele está falando do louco. Né? No direito penal, ele está falando de medida de segurança, onde o juiz vai impor uma pena, uma sentença a ele, condenatória, só que com caráter de absolvição, porque automaticamente o louco ele não pode ir para o presídio. Ele tem que ficar no manicômio. É só você ver o seguinte, pega um filme chamado Meu Nome Não é Johnny. No final, a juíza diz o quê? Olha, o senhor está condenado por tráfico, só que a questão é, olha, o senhor é louco por cheirar tanta droga que automaticamente o senhor vai para o manicômio. E ele passa lá até ele sair, né? Até cessar a periculosidade. Né? Cessando a periculosidade, ele sai. Né? Então, assim, o Foucault ele tem essa raiz, não digo totalitária, mas ele tem uma função, vamos dizer, por assim dizer, meio que... Como é que eu vou usar a palavra? Às vezes foge a palavra. De cabresto, né? Ou seja, de pôr as coisas no seu devido lugar. E as pessoas, hoje em dia, não aceitam mais isso. É bem complicado. Né? Quando ele fala do nascimento da biopolítica, e isso eu não sei se você sabia, Igor, bio é radical grego, vem de vida. Mas este radical grego vem de bia. Sabe o que bia significa em radical grego? Violência. Então a vida vem através da violência. Se você for olhar, realmente, o parto o que é? Nada mais do que um ato violento, de expulsão. Né? Eu costumo dizer, pessoal da psicologia, quando eu dava aula em medicina legal, né? O pessoal ficava doido comigo. Eu falo, não vem com essa história de dizer para mim que a psicologia faz isso, a psicologia faz aquilo. Não, amigo. A criança chora porque é a primeira vez que ela sente dor. Até então,
ela jamais sabia o que era dor, né? Ela estava num lugar quentinho, bonitinho. Alguém chegou lá e tirou ela daquele lugar quentinho, bonitinho. Ela não sabia o que era fome, não sabia o que era frio. Olha só, que coisa maravilhosa, né? Fala, não, professor, mas tem todo o lado psicológico. Não, sim. Depois que você se desenvolve, até você criar, sei lá, os seus 10, 11, 12 anos de idade, você não sabe nem o que é o mundo, amigo. Às vezes, alguns até hoje não sabem o que é o mundo. Ou, como diria o Heidegger, o Dasein. O estar aí. Né? O que é estar aí? Tem gente que não sabe nem o que está fazendo no mundo. Né? O interessante no Foucault é que ele, isso vocês podem ver em vídeos dele, ele fala, por que eu fui estudar determinados assuntos, né? Ele fala, porque ninguém queria estudar isso, né? E na França não havia uma tradição marxista, nem marxiana. Ou seja, não se estudava Karl Marx como se deveria ser. E ele fala, olha, eu fui estudar determinadas coisas por causa justamente disso. Né? Porque aqui na França ninguém falava disso. Tá? Então, por isso que eu fui estudar determinadas coisas. Porque ninguém estudava isso. Ninguém queria saber de estudar prisão, manicômio. Tanto que se você pegar o Foucault, ele automaticamente todo mundo meio que divide o Foucault em duas fases. A primeira é a arqueologia. Né? Ele tem até um livro chamado Arqueologia do Saber. Né? A segunda é a genealogia. O que seria a genealogia? Seria a parte de explicar aquilo que ele acumulou ao longo do tempo. Né? E o que ele acumulou ao longo do tempo? Saberes. E esses saberes são saberes históricos. Porque há quanto tempo existe a prisão? Há quanto tempo existe o manicômio? Que eram lugares sempre relegados àqueles que eram tidos como desviantes, mas ninguém se preocupou em estudar. Ninguém se preocupou em estudar o manicômio. Ninguém quis saber disso. Né? Eu não sei. Sinceramente, eu acho que o Foucault estava certo em estudar coisas que ninguém queria saber de estudar. Porque, em determinado ponto, o Foucault parte da premissa que aqueles que não querem estudar esses pontos acabam esquecendo que existem pessoas nesses lugares. E é muito ruim você ser esquecido, né? Esquecido no sentido literal da coisa, esquecido e abandonado. Como é que se faz isso? Né? Eu acho que não tem como fazer. Né? Não existe como você fazer. O saber, né? Ele tem múltiplas formas. Eu não sei se eu consegui explicar mais ou menos. Né? Enfim. Então, eu não sei se eu consegui me fazer explicar. Igor, Vinícius, Miguel. não, Vinícius, perfeito aqui, tá? Eu estava acompanhando você atentamente aqui, né? Eu vejo aqui o pessoal aqui também. Acho que sim. O Igor aqui está me falando aqui que está com um probleminha de conexão, então eu estou assumindo aqui por enquanto, tá? Os trabalhos, comentando, né? E aliás, queria provocar você a falar um pouquinho, né?
Porque quando a gente vê o Rousseau, quando a gente vê o Foucault, perdão, uma coisa que é legal de nós verificarmos nele é quando ele faz a trajetória dessa palavra loucura, né? Quando ele vem lá na Idade Clássica, né? Onde ele fala do racional verdadeiro e do errôneo falso, e depois trabalha o homem normal e o louco. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse termo que ele usa, né, como afirmação do panótico, né, onde as autoridades vão induzir as pessoas para que ele possa vigiar e ter automaticamente o poder sobre ele. O que Foucault pensaria hoje desse comportamento mundial que está sendo feito sobre o controle, né, da individualização? O que você acharia que ele falaria sobre esse termo dele, que ele coloca para nós do, né, panótico? Miguel, muito obrigado pela pergunta. E eu acho que, assim, o Foucault ficaria abismado com o que a gente está vivendo hoje. E eu vou explicar simplesmente o porquê. Na verdade, o panótico ele foi pensado, como eu disse, para seres desviantes. Se você olhar a estrutura do panótico, né, é uma torre central, para quem não conhece, você tem as grades do lado de dentro, e quem está dentro da torre olha num vidro espelhado para quem está em volta, né? O que é isso hoje? É uma coisa chamada rede social. Porque a rede social é o que hoje? É o panótico. Né? Eu costumo dar como exemplo um exemplo que um amigo meu me deu, né? Que ele falou o seguinte, que uma aluna dele tirou uma foto, estava na praia lá em Pernambuco e comendo um belo de um camarão, um belo de um peixe, enfim, né? E aí o meu amigo, que era professor dela, falou, nossa, que legal, você foi para a praia tal, não sei o quê, comeu peixe, comeu camarão, não sei o quê. Aí ele falou, professor, você não sabe o que aconteceu antes. Ele falou, como assim? Eu quase me afoguei na praia. Então todo mundo vê o lado de dentro. Ninguém sabe o que tem do lado de fora. E aí, usando uma expressão que é do Heidegger, né? Quando eu falei do Dasein, a grande maioria dos filósofos, e aí eu vou citar o filósofo que fala isso, que é o professor Márcio Pugliese, que é professor da PUC de São Paulo, ele dá um exemplo que o Heidegger seria mais ou menos como uma casca de uma cebola. Para você chegar ao Dasein, você tem que precisar tirar as camadas, né? Para chegar ao cerne da questão. Hoje, o panótico, você não consegue chegar ao cerne da questão, porque o sistema prisional, pelo menos o brasileiro, tá? Ele está tão deteriorado, que você não consegue saber o que vai sair de lá. Que é o que a grande maioria da população fala. Ah, a cadeia é uma escola, a faculdade de criminosos. Se a Lei 7.210 de 84 fosse obedecida, que é linda no papel, a Lei de Execução Penal. Como tudo, né? Se aqui no Brasil as leis fossem cumpridas, né? A gente teria um país maravilhoso, né? Onde estelionatários ficariam com estelionatários, estupradores com estupradores, o pessoal que rouba banco, que é isso que a lei diz. A lei diz que você tem que deixar o preso perto da sua família. E a gente sabe que tem pessoas que são condenadas e o cara fica a 100, 200 quilômetros da família. Como é que você faz com isso? Você não faz. O sistema está errado. Mas sou eu que vou mudar o sistema? Não. Eu só cumpro as regras do sistema. Cumprir as regras do sistema, para Foucault, hoje, já é difícil. Você imagina naquela época. Eu acho que ele veria isso, que eu falo, né? Redes sociais, o panótico de uma maneira geral, de uma forma ele olharia e falaria, mas não tem nada a ver com o que eu idealizei, não tem nada a ver com o que eu pensei. Está tudo errado.
Tá tudo errado. Até porque, se a gente pensar, a coisa de mais ou menos... vamos botar 20 anos. Há 20 anos atrás não havia rede social. Se você pensar, vamos pensar num dado estatístico, pequenininho. Donald Trump saiu do Twitter. Quando ele foi expulso do Twitter, fake news nos Estados Unidos caiu 73% só com ele saindo. Isso são dados do próprio Twitter. Ou seja, deixou de haver fake news 73% só porque ele saiu do Twitter. Ou seja, é um megafone gigantesco para um cara que tem um número de seguidores absurdo. E a gente vê isso no nosso país aqui. Eu não sei aí onde você mora, mas aqui ontem teve panelaço. Como é que você vai falar? Tudo bem. E aí é aquilo que eu falei. O Foucault fala, tem um jeito de você se libertar dessas instituições totais? Tem. Através da liberdade que você tem, do livre-arbítrio que você tem. Cada um é livre para fazer o que quiser. Tanto que teve um cara que bateu panela aqui e o outro falou assim, pega a panela e você sabe o que, é que você faz. Não vou falar porque é feio. Entendeu? Meu filho de 4 anos falou, é palavrão, papai. Eu falei, é palavrão. E aí, como é que faz? Não, concordo, Vinícius. É que o que eu acho legal é mostrar que quando eu deixo, né, essa expressão, eu deixo muito à mercê, né, pensando que o direito francês também veio de uma relação ocidental. Quando eu falo, você falou do ativismo, né? É essa a nossa preocupação, né? Que você tem o poder gerenciando e fiscalizando, e ele vai ditar quem é que está infringindo. Porque se a gente pensar no conceito da loucura do Foucault, a gente começa a analisar que, e até ele coloca na obra dele, né, não é uma análise médica, técnica, né? Então, ele coloca exatamente uma questão de comportamento na sociedade, cuja imposição é feita pelo Estado através de regras. E aí ele vai dizer quem é e quem não é. Então, o que antigamente, e até a nossa história mostra, o que antigamente as pessoas eram chamadas de loucas, hoje são chamadas de idealistas, né, de pensadores. Então, esse é o problema, né, que ele coloca, eu acho que muito bem, dentro do direito penal, mas acho que a gente pode abrir o leque para uma questão de antropologia, que o Estado limita a atuação da pessoa, do pensamento, atribuindo para ele a figura de louco, né? Uma pessoa estranha ao comportamento, né? E eu acho que é isso que o Foucault coloca muito bem nos dias atuais, e eu diria até, né? Ele está se revirando no túmulo, ele está lá rodando, falando, Jesus, isso aqui tá muito fora realmente do que a gente aplica, né? Eu acho que é isso que... E a gente vê isso muito bem agora, nesse momento que a gente está vivendo, né? As pessoas tendo opiniões particulares, né? Colocando vida de outros em risco, em detrimento de um pensamento individual, de um pensamento de, não, eu acho que isso é certo. E aí o Estado vai dizer quem é certo, quem é errado, porque eu não tenho regra para isso, eu não tenho organização para isso, né? Ou seja, trazer regra para tentar nortear, né? E é isso que a gente acha que o Foucault colocou bem lá atrás, mas hoje tá deturpado, tá bem maluco. Ô Miguel, eu vou falar uma coisa que talvez até seja mal interpretada. Eu não tenho rede social, o máximo que eu tenho é o Zap Zap. Acabou. Tá? Então, assim, é uma coisa que me traz muito alívio, porque eu falo assim, eu não tenho que ficar me preocupando com o que eu falo, com o que eu deixo de falar. Ou seja, eu falo e o que eu precisar falar, eu vou falar para a pessoa. Então, não tem essa preocupação de postar alguma coisa ou deixar de postar. Não que eu seja contra quem tem ou quem deixa de ter. Acho que é uma liberalidade de cada um. Eu acho que a gente, e se você for olhar estudos, brasileiro é o cara que mais, não vou dizer perde, porque aí cada um vê do seu jeito, né? Gasta tempo em rede social no mundo. Né? Se você for olhar isso, é um absurdo de horas. Estou falando de 8, 9 horas por dia. Né? São coisas assim completamente dantescas.
né? E aí, como é que você faz? 9 horas do seu dia perdido, teoricamente, porque você fica em rede social. Porque eu li um livro, o Igor e Miguel, se vocês quiserem, e aí a dica fica para todo mundo, é um livro de um cara chamado Michael Sandel. Já ouviram falar? É um filósofo, é o curso mais disputado, acho que na Universidade de Harvard, é o curso de filosofia desse cara, e ele fala que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Porque quando você gasta o seu tempo para trabalhar, para dar aula, para fazer um processo, você está ganhando dinheiro, ok. Só que a partir do momento em que você gasta este seu tempo, e tem gente que ganha dinheiro com Twitter, com YouTube, Facebook, enfim, né? Faz a monetização dessas plataformas, ok. Agora, e quando você não ganha nada com isso? Tanto que você pode olhar, as próprias plataformas agora pararam de dar curtida, ou seja, eu posto uma foto extremamente, vamos dizer, uma mulher extremamente sensual, não sei o quê, ela ganhava, sei lá, 5.000 curtidas. Parou esse negócio. Entendeu? Perfeito, Aí, Vinícius. como Não, é eu que também faz? acho. Também acho. Eu também comungo disso, né? Pessoal, a gente está aqui aberto, né? O professor Igor também aqui. Eu estou falando juntamente com ele. Quem quiser fazer alguma pergunta, né? Seja pelo chat ou seja até abrir o microfone, ó, temos um Magno aí, acho que abriu o microfone e quer fazer uma pergunta para o professor. Magno, fica à Bom vontade. dia, cumprimentar o professor Vinícius, Igor e você, Miguel. Tudo bem? Dizer que, como professor de Direito Penal, é leitura obrigatória, Michel Foucault, e a nossa experiência como delegado, né, permite levar os alunos, inclusive, trazendo para os dias atuais. Mas me chamou a atenção entre os comentários, primeiro quando o professor citou o sistema penitenciário brasileiro. Professor, olha, nós temos a LEP, a Lei de Execuções Penais, mas na prática, falando como delegado, eu administrei delegacia nos anos 90, que caberia, são 5 xadrezes, cada xadrez caberia 15, 16 pessoas. Nós colocávamos mais de 40 em cada um. Então, onde caberia em tese 60 pessoas, eu cheguei a colocar 200, 215. O Foucault viraria, concordo contigo. Tivemos não sei se vocês vão se lembrar, no Espírito Santo, presos colocados em containers. E na Paraíba, que eu estive lá, que eu lecionava na academia penitenciária, professor Vinícius, os presos derrubaram as paredes internas e aí ficou todo mundo solto. Bom, aí misturou tudo, furto, homicídio, tráfico. Você faz ideia como que é administrar 600 homens, todos no pátio, porque eles derrubaram as paredes internas. Eu vivi isso, né? Então, essa discussão é muito intensa, mas parece que eu observo, não obstante a troca de presidentes, ela, como se diz, preso não dá voto. Parece que ninguém quer pensar o sistema. Eu atuei como assessor do secretário da administração penitenciária em São Paulo. Fiquei 2 anos lá. Então, nós sentimos, inclusive, isso que o professor Vinícius disse, a dificuldade de implementar. Porque entre o nosso saber, o secretário, transformar isso em política pública, você citou, por exemplo, a família do preso que fica distante, tudo foi pensado na lei. A nossa lei de execuções penais, no papel, deve ser uma das melhores do mundo. Seguramente. Como o ECA nosso é um dos melhores do mundo. Aliás, o Código Civil que você falou, de Clóvis Bevilacqua, o mundo inteiro copiou aqui. Né? Então, quero apenas agradecer esse comentário e agradecer essa excelente aula que estou tendo nessa manhã. Estou aqui
absorvendo os conhecimentos do mestre e vamos continuar. Só quis fazer esse parênteses. Muito obrigado. Obrigado, Magno. Professor Vinícius, tem uma pergunta aqui do lado. Yuri Hamilton Macopi. Poderia falar sobre a visão de Foucault sobre o fenômeno do encarceramento em massa como forma de diminuir a violência? Então, deixa eu só agradecer ao Magno pela não pergunta, né, mas pela exposição dele, então, e dizer, Magno, você tá correto. Eu vou só dar um dado que talvez muita gente desconheça, tá? Mas o ECA brasileiro foi modelo para o Estatuto da Criança e do Adolescente da Espanha. Eles simplesmente copiaram o que é nosso, né? Para ter uma ideia, o direito penal brasileiro lá por volta dos meados do século 17, 18, seja assim que terminou as ordenações filipinas, né? O primeiro Código Penal genuinamente brasileiro, 1830, ele veio ser estudado, um alemão começou a estudar português para vir para cá para entender como é que a gente tinha feito um código tão bom, né? Ele não chegou a vir para o Brasil porque em 1890, e o professor Dirceu de Mello, que foi procurador de justiça, presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, eu tive aula com ele na PUC de São Paulo, né? Ele dava aula de História do Direito Penal Brasileiro e dizia o seguinte, olha, cada vez que se muda o governo, se troca o Código Penal. E se troca a Constituição. É só ver quantas constituições nós tivemos. Os Estados Unidos está aí há tanto tempo quanto nós e tem uma Constituição só. E nós já tivemos, se não me engano, 8 constituições e 7 códigos penais. Teve o Código do Nelson Hungria que não entrou em vigor. Foi feito na ditadura militar, o doutor Dirceu brincava com alunos dele, que na época não precisava fazer exame da ordem, né? Falou, o senhor me deve 1 ano de direito penal. Falou, como assim? O senhor deu 1 ano do Código do Nelson Hungria e o código não entrou em vigor. Né? E o código não entrou em vigor. Né? Então, como é que você faz? Não faz, né? Só para ter uma ideia, Magno, a Paraíba foi o primeiro estado da federação a ter divisão para pessoas trans. Foi o primeiro estado da federação. E aí eu vou só falar o seguinte, não tem como falar de política pública, falar de sistema prisional, sem falar, como o Igor disse, que alguém perguntou, sobre o encarceramento em massa. Eu tenho um colega que é um coronel da PM com quem eu dei aula, né? Ele faz atualização legislativa. A última que ele fez, nos últimos 19 anos, foram mais de 70 alterações de lei penal, processual penal e leis especiais. Sabe o que é em 19 anos? Mais de 70 alterações? Agora, recentemente, acabei de falar, a última alteração não tem nem 20 dias, que trata sobre dispositivo informático. Muda estelionato, muda... Agora, a minha questão é, o que o estelionato tem a ver? Claro, tem, porque hoje você tem estelionato por dispositivo informático, né? Pessoas com uma idade mais avançada, que não sabem mexer, clica num botão, sumiu o dinheiro da conta. Né? Quantas e quantas notícias nós já não ouvimos disso? Né? Várias. Né? Pessoas desavisadas que clicam, o WhatsApp é clonado. E pessoa pedindo dinheiro em nome dessa outra pessoa. Né? Se você for olhar, assim, é um absurdo de gente. É muito... e aí, por isso que eu falo que os dois são privilegiados, porque tem um código que tem 6 anos no máximo,
né? O código Fuchs, né? E aí, como é que você faz? Com o Código de Processo Penal todo remendado, um Código Penal completamente remendado, não tem como fazer. Infelizmente. E, Igor, a pergunta é de quem? Yuri Hamilton. Qual é a pergunta? Desculpa, para eu poder responder. Poderia falar sobre a visão de Foucault sobre o fenômeno do encarceramento em massa como uma forma de diminuir a violência? Então, Yuri, né? Yuri. É o seguinte, o Foucault não pensou em encarceramento em massa. Só para ter uma vaga noção, uma vaga ideia, tá? O Brasil tinha aproximadamente, na década de 80, nós estamos falando aí de aproximadamente 100 mil, 200, no máximo 200 mil presos, década de 80, tá? Hoje nós somos equiparativamente a quarta população carcerária do planeta. Quarta. Né? Se nós formos falar em termos absolutos, né, nós só perdemos para Estados Unidos, né, Rússia, que não é lá um sistema muito democrático, nem um pouco, né? Eu já visto o que o Putin faz, né? E, se não me engano, Índia. Nós só perdemos para esses três. O Brasil é a quarta maior população carcerária do planeta. Nós estamos na casa de mais ou menos 600, 700 mil pessoas presas. E o Foucault jamais pensou no encarceramento de massa. Até porque, se você olhar o panóptico, que o Miguel falou, né, do Jeremy Bentham, foi pensado para 1 por cela. Ele não foi pensado para 50 por cela. Ele foi pensado por 1 por cela. Então, o Foucault jamais ele olharia aquilo e, como o Miguel disse, se reviraria no caixão. Deve estar se revirando no caixão. Você tem, para quem quiser depois, viu, Igor? Se você quiser, eu mando para você. Existe uma matéria das 50 melhores prisões do mundo. Não à toa, a Nova Zelândia está entre elas. Tem jardim sensorial, o preso fica livre. Não livre porque derrubou a prisão, a parede da prisão. Ele fica livre mesmo, ou seja, o cara toca o sino e fala o seguinte, ó, hora de dormir. O cara vai para a cela dele e tranca a porta, acabou. Ou ele mesmo, às vezes ele mesmo tranca a porta. Olha a diferença. Aqui, a gente coloca o cidadão como se ele fosse bicho, animal. E o Foucault não pensou nisso. Ele pensava em como, enquanto instituição de corpo, ou seja, como controlar o corpo daquele cidadão. Né? É só isso que ele pensava. Perfeito, professor. O Alexandre Massariol, Massariol, acho que é o nome. Ele pergunta assim: caro professor Vinícius, cumprimento pela reflexão, alegria poder revê-lo. Em meu mestrado, trabalhei o tema mistatanásia, morte antecipada, fora do tempo e evitável, na população em situação de rua. Uma das conclusões da minha dissertação é que a mistatanásia, nessa população, é resultante da culpabilidade do Estado, entre parênteses, Zafroni. Cumprir regras do sistema, entre aspas. Caracteriza um argumento para se fundamentar, de fato, a co-culpabilidade do Estado nessas mortes evitáveis? Ou a necropolítica, Achille Mbembe, acho que é assim que se pronuncia, não tem sua gênese no cumprimento das regras do sistema? Qualquer coisa também está aqui no chat do lado, para você ler melhor. Achille Mbembe. Isso. Não sabia se era italiano, se era espanhol, qual era. Não, é francês. Na verdade, Alexandre, eu gostaria de parabenizar você. Eu não sabia que você tinha defendido a dissertação de mestrado.
E o Alexandre foi meu aluno numa outra universidade que eu dava aula, né? Eu acho que, assim, a co-culpabilidade do Estado, segundo o Zaffaroni, né? O professor Eugênio Raul Zaffaroni, que foi ministro da Suprema Corte Argentina, eu não sei se a mistanásia, né, é elemento suficiente para você falar que a população em situação de rua, né, é resultante dessa co-culpabilidade do Estado. Porque o Estado ele faz, pelo menos, de tudo, né? E aí a gente tem que ter em mente que o Foucault fala sobre isso, porque quando você fala de uma população de rua, a gente sabe que, por exemplo, principalmente nessa época agora de inverno, a população de rua é convidada a ir para os abrigos, né? Só que qual é o problema? O problema é que muitos deles não querem ir para esse abrigo por determinadas condições impostas pelo que você diz, cumprir as regras do sistema. Ou seja, eu não posso entrar lá com a minha carroça, eu não posso levar o meu cachorro, eu tenho que tomar banho. E muitos deles não querem cumprir essas regras ditas mínimas para eles. E veja, aí é aquilo que eu falei. O Foucault trabalha a perspectiva de regras. E essas regras demandam o quê? Tempo. Tanto que ontem eu estava assistindo o governador do estado de São Paulo dizendo que no programa agora Inverno Solidário, ele está fazendo a doação. Ele está fazendo como chama? A doação de agasalhos e roupa para a população de rua. E aí ele estava dizendo uma coisa que eu também até então não sabia, não sei se vocês sabiam. Que acontece o quê? Por exemplo, você vai no outlet, você vai comprar roupa para você. Tá bom. Terminou a promoção de roupa, o outlet pega aquelas roupas que estavam sendo vendidas a um preço mais baixo e ele simplesmente queima aquela roupa, porque ele não leva de volta para a loja de origem. O que o governador fez? Falou, olha, tá bom, você vai queimar a roupa? Eu arranjo uma logística e eu quero essa roupa para mim. E eu vou doar essa roupa nova para o morador de rua. Aí quem poderia falar com mais propriedade isso seria quem? Quem trabalha, e o padre Alexandre conhece muito bem, deve conhecer, né, o trabalho da pastoral do pessoal de rua, que tem como um dos precursores o padre Júlio Lancelotti, né? Então, assim, a mistanasa, eu não acho que seja uma forma de morte antecipada, né? Ela é uma morte antecipada socialmente, né? Porque você acaba por matar o cidadão socialmente falando, né? E aí? Porque socialmente ele está morto, né? A co-culpabilidade do Zaffaroni, não vejo muito nexo nem sentido, né? Porque a co-culpabilidade do Estado presume que o Estado deixou aquele cidadão abandonado porque ele não deu estrutura. E não é verdade. Eu tenho um amigo meu que não deu aula comigo, mas fez o mestrado comigo, depois ele fez o doutorado, né? Que ele falava, a coisa mais difícil e ele é de uma família bem ligada à política, lá em Limeira, enfim. Ele falou, você não sabe a dificuldade que é para você trabalhar dentro de uma prefeitura, dentro de um estado, né? Porque você tem regras a cumprir e aquelas regras não podem ser feitas de qualquer forma, né? A gente tem que olhar com o máximo de cuidado. Então ele falava, tinha coisas que eu queria fazer, eu chegava para o prefeito, para o governador, ele trabalhou em 2 governos, todos do PSDB, ele falou,
Eu chegava lá com a ideia e o cara falava assim, não, isso não pode. O governador chegava e falava, não, isso não pode. O prefeito falava, isso não pode. Ah, por que não pode? Por causa disso, disso e disso. Porque a procuradoria do município não deixa, porque a procuradoria do estado não deixa. Aí ele falou, e aí, o que eu vou fazer da minha vida? Ele falou, eu gosto de trabalhar com política pública. E é doutor em filosofia, tá, Igor? Depois, se você quiser, eu te passo para você. Tem um monte de gente que eu te passo para você fazer aqui as palestras. E ele falou, não posso. Não posso porque não tem como. Porque a Procuradoria me dá um parecer contrário, a Procuradoria do Estado, a Procuradoria do município me dá um parecer contrário, e eu não tenho como fazer. E se eu fizer, quem vai tomar a responsabilidade sou eu. Você acha que eu quero pagar no meu bolso? Não, não quero. Então, não sei, sinceramente, eu não vejo assim, mas é um argumento válido. Perfeito. Professor, a próxima pergunta é da Aline. Ela pergunta o seguinte: os eixos do programa de justiça presente no CNJ guarda alguma correlação com Foucault? E aqui, se me permite, Vinícius, só para complementar a pergunta dela, esse programa prevê um protagonismo do Poder Judiciário para trabalhar a ideia da execução penal. E aí, então, eu vou provocar. Como tem correlação e como eu pegaria Montesquieu pensando em separação de poderes? Dá para fazer uma ligação entre eles? Não dá? Porque eu estou tendo a interferência de um poder da federação frente ao poder administrativo e frente ao poder legislativo. Então, essa autonomia, esse protagonismo do judiciário para a execução penal, como é que Foucault poderia aplicar dentro dessa questão do posicionamento e tendo um viés de que essa separação foi feita por Montesquieu? Como é que tem essa relação? Miguel, obrigado pela provocação, e eu gosto de ser provocado mesmo, mas vamos lá. Eu acho assim, há uma questão que a gente tem que levar em conta, que é a seguinte. O Montesquieu, quando pensou a separação dos poderes, lá no dos espíritos das leis, né, ele não estava pensando em como um vai influir no outro ou como vai deixar de influir. Tanto que se você pegar o artigo 2º, se não me engano, da Constituição, ele diz que os poderes são livres e independentes entre si, né? Uma das questões que o atual presidente da República fica doido, para deixar só nesse termo, doido mesmo, é o seguinte: como é que alguém que tem uma caneta, que é a caneta do Supremo Tribunal Federal, pode me impedir, enquanto presidente da República, de nomear determinado funcionário? Vou dar o nome, porque o caso é notório, Alexandre Ramage. Por que o ministro Alexandre de Moraes tem o poder da caneta de dizer que não houve pessoalidade, ou seja, não há a impessoalidade que deveria existir dentro dos preceitos do artigo 37 da Constituição, e nomear alguém íntimo da sua relação pessoal? Como fazer isso? Né? Por isso que existe aquilo que nós chamamos de check and balance, teoria dos freios e contrapesos. Na verdade, o CNJ, ou o Supremo Tribunal Federal, que é quem preside o CNJ, é quem preside o CNJ, né? Ele não está se intrometendo. Veja, a palavra é diferente. É check and balance. É freios e contrapesos. Né? Isso é uma coisa que o presidente da República deveria ter em mente. Ele tem gente para assessorá-lo sobre isso. A AGU, própria Procuradoria-Geral da República, né? Agora nós temos que ver o seguinte: vai aposentar mais um ministro. Eu quero ver como é que ele vai lidar com a pressão da bancada dita religiosa. Eu não gosto de usar o termo evangélico, porque parece que só tem evangélico lá dentro. É religiosa. Quando ele
afirmou lá atrás que ele iria botar um ministro terrivelmente evangélico. Como é que ele vai fazer para coadunar isso? Porque o Estado é laico. Se você for pensar o Estado francês, e aí a gente, para voltar para a questão da Aline, o Estado francês só é laico desde 1946. Eu não sei se vocês sabiam isso. É só desde 46 que o Estado francês é laico. Né? É 1846, enfim. Eu não vou lembrar a data exata, mas o final é 46. Então, veja, não faz tanto tempo assim que o Estado francês está toda hora caindo não faz tanto tempo assim, né, que o Estado se separou da religião, né? Eu costumo dizer, quando eu dava aula de teoria geral do Estado, ciência política, que eu dei aula, eu só faltei dar aula de processo civil, porque o resto é quase tudo, né? Eu costumava dizer para os alunos, olhem um quadro que tem no Louvre, chamado A Coroação de Napoleão. Né? Você vai ver o quê? Maria Josefina, agachada, com a coroa na mão, e Napoleão pegando a coroa das mãos de Maria Josefina. Quando o certo seria pegar a coroa da mão de um bispo, de um padre, porque era assim que era. Né? O secularismo, né? Ou seja, a igreja, e aí no caso a igreja católica, era quem era responsável por este fato. Né? Então, os reis eram filhos de Deus. Eles tinham essa noção. Montesquieu acaba com essa brincadeira. Foucault nem sequer sabe, né, o que é a execução penal. Como eu disse, o Foucault ele não trata da dogmática penal. Ele trata de estudar a estrutura que segrega o cárcere, a prisão. Então, não tem correlação. Né? Ele não pensa a dogmática penal, ele não pensa a Lei 7.210 de 84. Ele não tem correlação. Perfeito, professor. Só para não haver cobrança de hora extra contra mim depois, a última pergunta, tá? Vou deixar para mim. Eu tenho uma dúvida sobre um novo problema que a gente enfrenta no século XXI. O senhor trouxe muito a questão da loucura, da questão do manicômio, e eu sou apaixonado por esse tema também, mas tem um problema novo que é do século XXI, que é o envelhecimento, né, que até pouco tempo nem se imaginava. Como que você interpreta a questão dos asilos de terceira idade agora, né, do encarceramento dos idosos, abandonados pelos filhos e netos, esquecidos lá, na interpretação de Foucault? Como que fica isso agora que nós temos... eu tenho um caso recente que a cidadã, a idosa, morreu por maus cuidados. Ela foi simplesmente esquecida dentro do asilo, do próprio asilo lá em questão, na casa de repouso, vamos dizer assim, e nem de lado virava uma idosa. Ela adquiriu uma úlcera no glúteo e outra na coxa, que levou à morte por infecção. Ela simplesmente morreu de dor, porque aquilo foi necrosando, ela necrosou viva. Então, esse cenário está se tornando mais comum, né, do idoso, que é visto pela sociedade como ser improdutivo, como um peso, praticamente uma sociedade espartana, né, não pode combater, joga pela ribanceira, e como a gente não pode jogar pela ribanceira, vamos mandar para o asilo. Como que Foucault interpretaria isso? Qual seria a contribuição? O que o senhor acha que ele poderia trazer para esse embate tão nosso hoje em dia? Igor, obrigado pela pergunta. E eu vou te dizer uma coisa. Quando Foucault fala do asilo, principalmente no livro que eu mostrei, A História da Loucura, ele está falando de uma forma, e
nós temos que pensar de uma maneira muito sui generis da coisa. Por que sui generis? Eu estava vendo outro dia um programa dizendo o seguinte, que a cada 2 crianças que nascem no Brasil, 2, veja, nasceram 2 crianças hoje, uma delas vai chegar aos 100 anos. Então, você imagina isso daqui a, sei lá, sabe lá quanto tempo. E aí eu devolvo a provocação. E aí não é uma questão... É uma questão muito mais provocativa do que qualquer outra coisa. Você pensa só o seguinte, hoje são dados do IBGE, tá? Para sustentar a previdência pública, não estamos falando nem da previdência privada, estamos falando da previdência pública, de uma maneira em geral. Eu preciso de 4 pessoas ativas economicamente trabalhando para sustentar um aposentado. Essa é a média. Tá? Se você for parar para pensar daqui a, sei lá, daqui a 20 anos, e eu lembro de uma coisa que é bizarro, se você for parar para pensar. Eu, quando estudei geografia, basicamente, o Brasil era um país jovem. Né? Provavelmente, quando você estudou geografia, você pegava a pirâmide etária do Brasil, a base era formada basicamente de jovens e a ponta basicamente de pessoas idosas. Essa pirâmide que a gente estudou está invertendo. Então, cada vez menos as pessoas têm menos filhos ou não têm. Eu tenho um amigo meu que fez doutorado em filosofia, não tem filhos, ele não quer ter. Ele fala, Vinícius, você tem quantos filhos? Eu tenho 1. Para mim já é multidão, ele fala. Né? Mas, enfim, você olha o asilo hoje, claro, você tem as suas exceções. A minha mãe trabalha num asilo, que a pessoa fica lá, é um asilo de judeus, né? Que é bancado pelo Einstein. Você pode ficar lá o resto da vida. Você dá seu apartamento e você fica lá pelo resto da vida. Ela ajuda como cuidadora. E você olha, você fala o seguinte, eles são muito bem tratados, têm aula de piano, mas essa não é a realidade da grande maioria. Inclusive, a comida é separada de acordo com as suas características, doenças que você tem, menos sal, mais sal, neste asilo que eu estou te falando, tá? Não conheço asilo, mas conheço pessoas que trabalham lá. Minha mãe é uma, é voluntária, não voltou por causa da pandemia ainda. Mas você olha, a minha avó ficou no asilo porque quis. Por problemas pessoais, enfim, mas porque quis. E o asilo onde ela ficava, eu ia visitá-la, primeiro mundo. Mas não é... E eu tive uma amiga que, já idosa, ficou no asilo perto da minha casa, que era exatamente o que você está descrevendo. Ela morreu num lugar que ela não deveria ter ido, para um lugar que ela tinha condições de pagar um muito melhor, e asilos são caros, a gente sabe disso. Né? Se paga aí 5 mil, 6 mil reais por mês. Né? E, assim, o Foucault ele não pensou nessa alternativa por uma questão muito simples. Na época dele, não tinha expectativa de vida, ou seja, ao final e ao cabo da vida dele, 84, ou seja, com 1984, quando ele morreu, a expectativa de vida era muito menor do que essa. Tanto que se você for ler o nascimento da clínica do Foucault, ele fala exatamente o seguinte, olha, a clínica foi feita para manter o cidadão segregado, enquanto ele permanecer doente. E a gente sabe que hoje que a geriatria, né, que é uma das especialidades da medicina, né,
Tanto que eu tenho um irmão médico, a minha mãe falava, vai fazer geriatria. Meu irmão foi fazer radioterapia. Meu irmão é radiologista. Né? Ele falou, não, de velho já basta você, meu pai e minha mãe. Porque ninguém, como a minha própria mãe diz, ninguém tem paciência com o idoso hoje. Né? Essa é uma realidade. Né? Ninguém tem paciência com o idoso hoje. Né? O problema é que nós vamos envelhecer, eu já estou envelhecendo, minha barba já está ficando branca, né? Então, você olha e você fala o seguinte, tá, e aí, quem é que vai cuidar de mim? E muitas vezes as pessoas têm mais de um filho por pensar o seguinte, eu tenho um só, né? Vou ter o segundo para fazer companhia no começo para o primeiro. Mas aí depois você pensa lá no futuro, você fala, mas se eu tiver um filho só, acontece alguma coisa com ele, eu fico com quem? Eu falo isso porque a minha mulher é filha única. Minha esposa é filha única. Pensa. Para ela é duro, porque ela fala que às vezes eu falo, você tem razão. Eu tenho irmão, né? Então, para ela é difícil, né? Então, você vê. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Foi muito legal. A sua publicidade foi fenomenal. O quórum foi muito acima da média. Quando coloca uma palestra de filosofia, nós já estamos acostumados, né, Miguel? Pedro, Paulo e Tiago, porque é um tema que normalmente faz os alunos saírem correndo, né? Ao invés de sair correndo para a aula. Talvez o fato de ser direito penal conjunto tenha ajudado bastante. Eu agradeço muito pela participação, foi muito legal, acho que vamos resumir assim, foi brilhante, foi importante rediscutir assuntos que às vezes a gente passa batido, né? repete e não pensa isso com criticismo, né? E isso é importante para poder ver que muita coisa precisa ser mudada, né? Já melhoramos muito, evidentemente. Claro que eu estou comparando com 64, mas já melhoramos muito. Então, mas não quer dizer que está bom o suficiente. Nós ainda temos muitas vidas para salvar, vamos dizer assim, do encarceramento em massa, da mendicância na rua, da violência sexual, da violência moral e de todos os tipos de brutalidades que a sociedade tem. E palestras como essa que nos ajudam a encontrar pelo menos uma doença aqui ou acolá na sociedade e contribuir melhor no desenvolvimento da sociedade. Muito obrigado pela sua participação, foi excelente. Tá? Eu agradeço em nome da Comissão de Filosofia do Direito, da qual sou presidente, e agradeço, claro, em nome da subseção, na pessoa do doutor presidente, o doutor Peter, e esperamos muito que compareça nas próximas oportunidades. Vou passar a palavra de encerramento ao doutor William, representando a Comissão de Processo Penal e Direito Penal, e dar a carta de alforria ao senhor, antes daqui a pouco venha uma execução de honorários contra mim, cobrando a hora extra do horário combinado. Muito obrigado pela paciência e volte sempre, será sempre bem-vindo. Doutor Vinícius, gostaria de parabenizá-lo pela brilhante explanação. Com certeza, a nossa manhã hoje foi diferenciada, né? Foi diferenciada porque já começamos a falar de execução penal, de Foucault, e uma observação que eu queria colocar já é no início da fala, que o senhor traz a respeito do caso do Damian, não é mesmo? Da execução ali que pega pelas panturrilhas, e isso me fez relembrar um fato, de que a violência ela é um fenômeno social. Então, sempre existirá em toda a sociedade e, conforme as composições do próprio corpo, é que nós iremos responder. O que eu quero dizer com isso? A depender da sociedade, mesmo a violência sendo um fato, será respondida de formas diferentes. Acredito que o Dr. Magno, aqui, o delegado, eu gostaria de cumprimentá-lo também. Ano passado adquiriu o nosso livro sobre terrorismo. Acredito que eu sou um dos poucos que acaba pesquisando o fenômeno do terrorismo mais a fundo,
e principalmente num cenário de pós-modernidade. Então eu fiquei imaginando aqui que sempre quando se fala, por exemplo, como punir o agente terrorista, fazendo também aquele gancho a respeito do outsider que o senhor bem trouxe, né? Quem seria o terrorista? Porque em uma perspectiva pode até mesmo ser justificável. Então sempre vem aquela questão, de repente a pena deve sempre rebater naquela situação da finalidade especial negativa, ou então da finalidade geral negativa, mas é muito interessante que, além disso, eu acabo focando os meus estudos não só nas experiências ocidentais, mas principalmente como que o mundo árabe ou o mundo persa lida com este fenômeno. E é muito interessante a experiência na Arábia Saudita. Eles acabam aplicando uma finalidade especial positiva. Então, eles fazem esforços não mandando o agente terrorista para uma penitenciária, mas para centros de ressocialização, tendo aulas, exatamente aquela situação da Nova Zelândia, até mesmo de tratamento sensorial. Então, veja como o crime, ele acaba, a depender da sociedade que está inserido, tem respostas diferentes. Então, acho muito interessante essa nova releitura que a gente faz de Foucault nos dias atuais, porque, veja, foi escrito assim, o Vigiar e Punir realmente ele é um clássico. E eu acredito que deve ter muitos alunos do Dr. Igor aqui, né? E muito pessoal jovem. E se me for permitido, Dr. Igor, eu tenho só 27 anos, então ainda assisto anime, essas coisas. Eu terminei de assistir um anime muito interessante, tem na Netflix, chamado Psycho Pass, que trata dessa questão do panóptico, como que a sociedade até mesmo uma releitura muito interessante, até mesmo de Jeremy Bentham, sabe? Trazendo muitos pensamentos de Pascal. É muito interessante para a gente entender como que essa situação, até mesmo de rede social, a gente pode até colocar uma questão da tecnocracia, os grandes gigantes da tecnologia conseguem dominar as massas, dominar os gostos, e desde a pessoa que eu vou me relacionar até o que eu vou consumir, isso passa por esse sistema de controle. Me foge agora se é Deleuze ou não, que acaba falando que nós vivemos atualmente numa sociedade de controle. Então, quero dizer assim que foi uma palestra muito profíncua e com certeza iremos convidar para palestrar na nossa comissão também. Muito obrigado, doutor Vinícius. Obrigado, William, pelas palavras, pelas gentis palavras. Eu não conhecia esse anime, nunca nem tinha ouvido falar. Vou colocar aqui no coisinho aqui. Sou bem sincero, não conhecia, né? Mas é aquilo que você falou. Você vê só um breve parênteses. Você olha, o que acontece? No caso da Arábia Saudita, como você falou, né? Você tem uma prevenção positiva. O Brasil também tem. Se você for olhar em termos de atos terroristas, né? O Brasil tem uma lei que foi emanada na época do governo Lula, na qual ele diz o seguinte: olha, entrou um avião em aeroespaço brasileiro, no qual esse aeroespaço brasileiro, ou seja, esse avião, há suspeita de carregamento de droga. Se a aeronave brasileira, e aí a aeronave militar, der um sinal para ele de comando, para ele pousar, que é um tiro de advertência, ele não pousar, eu simplesmente tenho o direito de abater a aeronave. Não sei se você sabia disso. Sim, a lei do abate. E aí, tem amplo processo? Tem devido processo legal? Não tem. Eu vou abater o avião simplesmente pelo fato de, teoricamente, ele não ter pousado. Por, teoricamente, não estar carregando droga. E se eu abater o avião e não tiver nada lá dentro? O Estado é responsável ou não? Né? Sim. Então, pronto. Eu gostaria de agradecer ao Igor, presidente da Comissão de Filosofia de Direito da OAB Santana,
ao meu amigo Miguel, também pela ilustre presença, e a todos que aqui tiveram a paciência de me ouvir durante esse quase 1h50. Muito obrigado e quem sabe até uma próxima. Muito obrigado a todos. Bom descanso, bom feriado a quem estiver de feriado, bom trabalho a quem for trabalhar e cuidado acima de tudo. Foi um prazer tê-los conosco mais uma vez e espero vê-los em breve e sempre com saúde. Boa tarde a todos. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos. Tchau. Grande abraço. Boa tarde, Igor. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.